gente tá aqui hoje para falar sobre destinos fora do Brasil que a gente pode ir, então eu escolhi 10. Quais são as regrinhas, o que você precisa, o que você não precisa, se dá pra ir, se é legal o destino. Então tudo que a gente pode fazer hoje para dar uma descomprimida, poder fazer aquelas férias tão sonhadas e tão planejadas. Então eu tenho aqui minha cola, que ó, tem tudo anotadinho aqui, porque eu pesquiso antes de falar com vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu tenho recebido muitas mensagens do tipo: ai, Sabrina, mas agora o Brasil exige o PCR quando você volta. Eu preciso de PCR pra ir. Como que eu viajo? O que eu preciso? Além do meu passaporte. Mas esse país dá pra chegar? Não dá pra chegar? Como que funciona isso? Primeiro, tem destinos que estão abertos pra gente. Por exemplo, Turks and Caicos, que é uma ilha do Caribe. Mas a gente brasileiro não consegue chegar lá, a não ser que você seja milionário e tenha um jatinho, né, gente? Mas a gente precisaria fazer conexão nos Estados Unidos. Como a gente está proibido, então a gente não pode fazer esse destino. Então os destinos que eu peguei aqui são destinos que a gente consegue fazer conexão em algum lugar para chegar nesse país. Uma dica que eu sempre dou: fale com seu agente de viagens, porque ele vai poder te orientar, ele vai poder reservar o seu PCR lá no destino para você voltar para o Brasil, ele vai poder tirar essas dúvidas, porque é muito difícil. Eu recebo assim: Sabrina, eu tô indo para Cancún amanhã, onde que eu faço o PCR lá em Cancún? Gente, eu não faço ideia, porque na verdade cada viagem você tem que pesquisar o que você tem que fazer no destino, como você tem que chegar, como você tem que voltar e quais são as orientações. Por exemplo, você vai para as Maldivas, então você tem que fazer o PCR aqui no Brasil antes de sair, porque normalmente as companhias aéreas árabes estão exigindo esse PCR. Quando você chega lá, a maioria dos hotéis, principalmente os de luxo, estão exigindo o PCR quando você chega no hotel. Então você chega no hotel, faz o PCR, aí você tem que ficar enclausurado no seu quarto até sair o PCR negativo. E aí, deu positivo, o que acontece? A gente estava até falando isso antes de começar a gravar. Se der positivo, você é obrigado a quarentenar nas Maldivas por 14 dias até seu PCR dar negativo. E aí, quem paga essa hospedagem? Cada hotel tem a sua regra. Alguns hotéis cobram 50% do valor, mas lembrando que você não pode sair do seu quarto. Mas no caso das Maldivas, você pode sair do seu quarto para pular na água se tiver um bangalô em cima da água. Se tiver um bangalô na praia, você sai e dá um mergulhinho de vez em quando, rezando para ser assintomático. E aí na volta, como que fica? Na volta, como o Brasil agora exige PCR de todo mundo que entra aqui no Brasil, você tem que fazer o PCR no seu destino. Normalmente os hotéis acabam organizando isso para você. Mas é muito importante você sair do Brasil já sabendo aonde você vai fazer o PCR, quanto vai custar, em quanto tempo ele fica pronto, para você se organizar, em qual dia você vai fazer esse exame. Então tudo isso é super importante. Então eu já falei de um destino, que são as Maldivas, que é um destino aí queridinho dos brasileiros nos últimos tempos. Inclusive tem uma playlist aqui só de Maldivas, com hotel barato, com hotel caro, enfim, com tudo que você vai encontrar lá naquele paraíso. Então vamos lá, outros destinos, né? A famosa ilha de St. Bart, ou St. Barthélemy, ela fica ali no Caribe. Você normalmente voa para San Martin, então você poderia fazer São Paulo, Panamá, Panamá, San Martin, e de lá ir para St. Bart ou de carro. Como você vai chegar de carro numa ilha, Sabrina? De barco, ou de avião. E é uma ilha queridinha dos famosos, assim, a maioria dos hotéis são de luxo, enfim. Ali ainda no Caribe você pode também fazer San Martin, tanto a parte francesa quanto a holandesa, também exigindo PCR na chegada. Isso é muito importante, gente. Todos os destinos que eu tô falando aqui, a maioria exige o PCR negativo na entrada. Então você tem que fazer o PCR normalmente 72 horas antes. Tem que estar em inglês. Então existem alguns laboratórios que oferecem esse serviço. E é muito importante que você tenha isso na hora do embarque, senão você não embarca. Uma coisa super importante, normalmente as companhias aéreas acabam sugerindo quais são os laboratórios que você pode fazer e quais entregam com essa tradução que vai ser compreendida no destino que você tiver. Então, eu falei de St. Bart, eu falei das Maldivas, eu falei de San Martin lá do francês e lá do holandês. E ali perto também você tem Anguila, que é um paraíso, assim. Eu já fui, fiz um passeio saindo de San Martin, que é incrível, voltaria super pra lá. Bahamas
Eu não sei se Bahamas a gente consegue ir sem fazer conexão nos Estados Unidos. Vamos colocar uma dúvida aí. Então, eu acho que não. Vamos mandar uma mensagem para o meu consultor de viagens aqui. Existe algum link, Sá, que as pessoas podem pesquisar alguma coisa? Então, os links são dúbios, né? A Fran tá ali, tá me ajudando. Porque eles não estão sendo atualizados diariamente, porque todo dia muda alguma coisa. Ah, vai abrir, vai fechar, aí vai abrir, aí fecha de novo. Então, o ideal é realmente você falar com alguém que esteja trabalhando no mercado de turismo, só atualizando todos os dias. Tipo eu aqui falando com o Paulo. Sabrina, dá pra ir com a Copa via Panamá, mas não são voos diários, tá? Por enquanto a Copa tá operando uma vez na semana. Então, gente, o Paulo, meu consultor aqui, falou que dá pra ir pras Bahamas sim com a Copa. Mas não são voos diários, então você tem que ir e ficar lá uma semana. Daí você pode ir pro México, que muita gente tem ido, assim, virou meio que um queridinho aí dos brasileiros, badaladinho. Tem alguns hotéis que são focados para esse público solteiro. Você tem Cancún também, tem Los Cabos. Ali você consegue chegar tanto num voo saindo do Brasil indo para a cidade do México, como você também consegue ir através do Panamá. Costa Rica. Costa Rica é um lugar que os surfistas amam, né? De praia, tem vários cenários com vulcões, enfim, você tem muito destino ali bacana para conhecer. E você consegue também fazer conexão, deixa eu ver aonde? É em Bogotá, se não me engano. Em Bogotá. Ou então você consegue também ir através do Panamá. República Dominicana, que eu fui recentemente, você tem Punta Cana, você tem La Romana, que é o lado que eu fui, e também exige o PCR para você chegar, e daí você tem que fazer o PCR para sair. Essa é a regra básica da maioria dos destinos que está aceitando o brasileiro. Basicamente essas são as minhas dicas, porque a gente ainda está um pouco restrito, né? Se a gente for um pouco mais longe, a gente tem destinos como Turquia, que também está aberto e é interessante. Egito, que eu fui, eu amei, tem playlist aqui. Não tem playlist. Vamos criar uma playlist então de Egito, que eu acho que faz sucesso. Dubai, que as pessoas têm ido muito, mas tem uma regra lá de quarentena, então você também tem que chegar, fazer o PCR, ficar no quarto do hotel, e aí você corre um certo risco. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Catar. O Catar você pode ir, né? Ir pra Doha, onde vai ser a Copa do Mundo. Mas quando você chega, você é obrigado a ficar 7 dias trancado num quarto. Então assim, eu ia enlouquecer e ficar de cabelos em pé de ter que ficar trancada no quarto. Então eu acho que não vale a pena, essa é a minha opinião. Eu não pedi, né, pra deixar joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer isso por mim, porque eu tô aqui, ó, gravando no escritório do meu pai. Aliás, vocês devem estar achando diferente esse cenário aqui. Eu tô no escritório do meu pai porque minha casa tá reformando, até falei nos stories, então não dá pra gravar nada lá. Então estamos aqui nesse cenário diferente enquanto eu não posso viajar. Mas calma que o quê? Daqui a um mês? Que dia é hoje? 27. Daqui a um mês, se tudo ajudar e meu PCR der negativo, estarei viajando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem suas dúvidas, o que vocês querem saber, algum comentário, algum destino que vocês saibam que dá pra ir também fazendo PCR antes e lá na hora para depois voltar pro Brasil, que eu vou adorar saber. Então compartilhem suas dicas também aqui para todo mundo que acompanha o canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.